mais um episódio da segunda temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 26º Congresso Unidas, que esse ano está sendo realizado em Salvador, na Bahia. E como a gente está discutindo aqui todos os desafios para a sustentabilidade da saúde suplementar, essa é uma discussão que necessariamente passa por um ponto que é muito importante, que é uma realidade de todas as operadoras e da saúde suplementar e da pública como um todo, que é a incorporação de novas tecnologias. Então eu vou conversar com a Laura Murta, da Origin, que é uma empresa especializada em economia da saúde. E eu queria, Laura, que você contasse um pouco, eu sei que não existe uma resposta exata, mas assim, como lidar com esse desafio tão grande que é a gente ter novas tecnologias surgindo o tempo inteiro, com custos às vezes proibitivos ou não, mas que as pessoas demandam e que a gente tem uma conta para pagar. Então, como é que a gente equilibra o surgimento da tecnologia, a vontade do paciente / beneficiário e o volume ali e ter um caixa que proporcione esse acesso? Como equilibrar isso? Obrigada pela sua pergunta. Eu queria agradecer o convite, da M3BS para falar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. Então, discutir avaliação de tecnologias em saúde é discutir sustentabilidade hoje em dia, porque a gente tem realmente esse desafio frente à chegada das novas tecnologias que agregam custos, Então, a gente tem custos relacionados à inovação tecnológica, custos agregados à jornada do paciente, Muitas das tecnologias atuais, elas agregam, então você tem um tratamento e você passa a ter outro, não significa que você deixa de utilizar, você melhora esse processo. Eu acho que o que a gente tem hoje para oferecer com esse processo é justamente o método científico, porque isso ajuda o gestor a ter um embasamento para o processo de tomada de decisão. Então, entender qual é a qualidade dessa evidência que hoje suporta a incorporação dessa tecnologia e como é que a gente vai trabalhar, ou seja, como é que a gente vai encontrar a melhor população que pode se beneficiar do uso dessa tecnologia ali nas nossas análises econômicas, Agora, a gente tem lidado com um cenário desafiador. Hoje a gente fala de terapia gênica, a gente fala de terapia celular, mas quando a gente pensa... Medicina individualizada, Medicina personalizada. Agora, quando a gente olha para o futuro, a gente vai falar de interface cérebro-computador, a gente vai falar de próteses que vão ter inteligência artificial. Então, na verdade, o processo de avaliação de tecnologias em saúde, ele também precisa ser atualizado de forma a corresponder às necessidades que estão chegando. Então, eu acho que hoje existe uma discussão de outros métodos complementares que vão auxiliar nesse processo, nesse método científico, de forma que a gente consiga atender às necessidades e garantir para o paciente o tratamento certo no momento certo. Agora, você tocou num ponto que eu acho interessante. Quando você fala, a gente tem um futuro com órteses que vão ter inteligência artificial e, ao mesmo tempo, a gente vive uma realidade de país em que você ainda tem muitas doenças que acontecem por falta de cuidados básicos e primários, Então, a gente está olhando lá na frente, enquanto a gente também tem muitos problemas para resolver no momento. E o que a gente mais tem falado aqui é sobre esse papel da atenção primária, para a gente tentar reduzir sinistralidade, oferecer mais saúde. Agora, o que eu queria te perguntar? Olhando para todo esse universo de novas tecnologias surgindo em paralelo com outras, como é que você faz uma análise correta de essa nova é realmente muito melhor do que a que existe ou não? Especialmente considerando que, mesmo você usando o método científico, tem algumas coisas que não necessariamente já de cara você consegue ver, existem os efeitos de longo prazo. Como olhar para tudo isso e tomar uma decisão tranquila em relação a estou oferecendo o melhor custo-benefício para o meu beneficiário? Então, eu acho que o método hoje ele vai tentar te dizer o quanto você vai pagar mais pelo benefício que aquela tecnologia propõe. Então, a gente tem ali simulações que justamente vão auxiliar o gestor a tomar uma decisão que seja eficiente e equitativa também para o sistema. Mas o que eu acho hoje é que a gente tem também, eu falei de métodos complementares ao que a gente pratica, que é um pouco da ampliação dos critérios atualmente considerados. Então, a gente vai ter que, de alguma forma, também começar a olhar para domínios de equidade, domínios de produtividade, inovação científica, o quanto foi de fato investido para o desenvolvimento daquela tecnologia, investimento também em iniciativas nacionais de produção tecnológica. Enfim, eu acho que
a gente tem que, como eu falei antes, né, a gente precisa de alguma forma ampliar um pouco desse processo para que a gente consiga responder às nossas demandas atuais, né? E isso ajude o gestor a tomar essa decisão. Porque, claro, né, você tem o entendimento da sua carteira, o entendimento da sua população, definição de prioridades, que hoje esse é um aspecto, a gente tem prioridades em saúde, mas a gente precisa ter prioridades em avaliação de tecnologias em saúde para responder às nossas prioridades em saúde, uma vez que os nossos recursos, eles são finitos. Que às vezes as pessoas esquecem isso, os recursos para a saúde sim são finitos. E agora olhando um pouquinho para o futuro, você já adiantou algumas tendências para o futuro, mas assim, como você avalia hoje esse processo de incorporação de novas tecnologias que a gente tem hoje, tanto na saúde suplementar quanto no SUS? E se fosse para fazer, assim, quais são as mudanças que são necessárias para a gente conseguir ter uma maior inteligência nesse processo? Olha, eu acho que a gente avançou muito na consistência desses processos, né? Também nas transparências. Então, hoje as reuniões elas são, né, disponíveis para que a gente possa entender a forma como isso é tratado, mas eu acho que a gente tem uma barreira que é a formação mesmo de corpo técnico, porque a gente tem prazos estipulados por lei para essas avaliações, não são decisões triviais, com certeza não são, e a gente precisa de pessoas que sejam capacitadas. Então, eu acho que tem toda a parte de educação continuada, claro, de conhecimento sobre as doenças e sobre os processos de inovação tecnológica, afinal de contas, talvez o que a gente esteja falando aqui daqui a pouco já seja passado, né? Mas no sentido das pessoas entenderem o que é aquela tecnologia, porque é difícil, né? É difícil você entender, às vezes, o que é exatamente uma terapia gênica, como funciona uma terapia celular. Então, eu acho que esse processo de conhecimento ele é muito importante, mas também o conhecimento e o fortalecimento dos processos de avaliação de tecnologias em saúde. Capacitações, né, debates, discussões, formação de grupos de trabalho, para que a gente consiga, de fato, avançar, né, nesse processo e ampliar o nosso leque de possibilidades metodológicas para tomar boas decisões. Perfeito, Laura, se você quiser fazer as suas últimas considerações, obrigada pelo seu tempo. Obrigada, eu queria de novo reforçar aqui meu agradecimento a todo o time da M3BS por esse convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês nesse Congresso da Unidas. Obrigada. E obrigada a você que está acompanhando mais essa temporada de podcasts direto do 26º Congresso Unidas em Salvador. Muito axé e até o próximo vídeo.